Fala pessoal, pergunta sincera aí, o que vocês esperam de um país que alimenta a manada? Manada, gente, é você simplesmente abdicar da sua individualidade e começar a seguir tendências. Você segue tendências, muitas vezes influenciado pela mídia, através da cultura, por exemplo, através do convívio social, através da leitura do jornal, da leitura de revistas e por aí vai, né, gente? O problema de você seguir a todo instante a manada é você se perder de si mesmo. Quando você se perde de si mesmo, você joga fora a oportunidade de se desenvolver e de, quem sabe, entregar para uma outra pessoa, através do desenvolvimento pessoal, algo que só você pode fazer. Às vezes, você consegue fazer uma pessoa feliz quando você desenha. Às vezes, os traços que você produz, eles podem fazer uma pessoa melhorar. A pessoa, ela está passando por algum problema psicológico e ela muitas vezes gostava de revistas, só que o seu tipo de traço acabou cativando essa pessoa. E você acaba sendo o responsável por manter uma vida. Quando você mantém uma vida, você talvez faça uma pessoa pensar em ter uma família, por exemplo. A pessoa, ela tá pensando ali, olha, acho que as coisas elas estão muito ruins e eu já não sei qual é meu lugar aqui. Aí ela tem contato com o seu trabalho e daqui a pouco ela pensa o seguinte, olha, eu quero ser que nem essa pessoa. Não sei se vai ser através do desenho, não sei se vai ser através do esporte, não sei se vai ser através do desenvolvimento da minha oratória, mas essa pessoa, ela tem um valor, ela é diferente e ela fez eu acreditar que é importante eu dar uma continuidade na vida, que talvez eu tenha me planejado ali, olha, eu quero ser o cara bonitão, eu quero desfilar com o meu carro pra cima e pra baixo, eu quero só acampar, eu quero só andar de jet ski, eu quero só andar de barco. Mas aquilo acaba mudando a pessoa, né? Daqui a pouco a pessoa pensa o seguinte, olha, essas coisas até são legais, mas seria bom fazer isso em família. Então, cria-se o desejo de construir uma família. O objetivo de vida de uma pessoa tem que ser sempre construir uma família? Não. Mas às vezes alguma coisa
pode acabar te modificando, né? Pode ser o processo inverso também. Você estava ali vidrado em construir uma família e de repente você conhece um advogado. Esse advogado, ele tem conhecimentos na área criminal e ele faz um trabalho interessante. Você começa a seguir os passos dessa pessoa e você pensa o seguinte: olha, eu não posso ter família, porque se eu tiver família, isso aí vai atrapalhar meu trabalho. E eu acredito que meu trabalho está acima de outras coisas. E aí você decide se tornar um advogado criminal, né, gente? E aí você pensa o seguinte: eu devo continuar seguindo a manada? Eu tenho benefícios nisso? Porque parece que você sai perdendo, né? Porque às vezes você não consegue fazer o dinheiro trabalhar para você. Às vezes você tá aí sem uma oportunidade de trabalho, mas você não tenta fazer uma coisa diferente. Você simplesmente não dá bola mais para trabalho e você abandona tudo. E aí você começa a viver de esmolas, ou você começa a viver pedindo um monte de coisa em todos os lugares. Você se abandona, né? Porque parece que se abandonar é um modo mais fácil de viver, né? Parece que você, quando se abandona, você se sente como se você estivesse numa lomba e que tudo é só descida, né? Que aí é mais fácil. É mais fácil eu começar a descer essa lomba aí, pedindo coisas aí pros amigos. E aí os amigos, eles têm que me carregar nas costas, né? Porque é muita responsabilidade eu tentar assumir as coisas, né? Eu tentar achar alguma coisa em mim para que eu possa começar a transformar minha vida e de repente impactar a vida de outras pessoas, né? Esse processo é mais difícil, né? Então, eu sou muito simples, né? Eu não sou aquele tipo de pessoa dogmática. Vocês nunca vão ver uma pessoa dogmática aqui, que vai dizer que você tem que subir 2 lances de escadas todos os dias, que você precisa meditar em cima de uma árvore, que você precisa treinar 2.000 socos todos os dias, que você tem que comer carne ou que você tem que comer vegetal. Não. Mas eu vou ser uma pessoa que vai dizer pra vocês que ao se conhecer, você tem mais chances de encontrar um fiozinho de liberdade. Porque quando você não se conhece, você dá margem para covardia. E é justamente a covardia que alimenta o comportamento de manada.
Então hoje, a pergunta que tem que ficar para você é só essa. Eu quero ser manada. Eu vou escolher a covardia. Eu vou ser aí a pessoa que dá R$ 670 de prejuízo para uma pessoa. E aqui é só um número, tá, gente? Só um númerozinho. Às vezes as pessoas ultrapassam esse número muitas vezes. Ou eu vou tentar me conhecer, eu vou tentar saber meus pontos fortes, meus pontos fracos, eu vou trabalhar 1 ou 2 pontos fracos, eu vou investir aí em 1 ou 2 pontos fortes, e eu, no meu trabalho, eu vou tentar agregar valor. Eu não vou simplesmente ir para o meu trabalho e cumprir um horário, porque muitas pessoas cumprem horário. Você tem 3 tipos: a pessoa que cumpre horário, a pessoa que trabalha com excelência e a pessoa que entrega valor. Então, certo dia, tinha 3 pedreiros, né? Esses pedreiros, eles estavam construindo uma capela que deveria ser uma referência no mundo, né? E foi perguntado para o primeiro pedreiro, né? O que você está fazendo aqui? Aí o pedreiro falou: olha, eu estou buscando aí um dinheiro para me alimentar. Aí foi feita uma nova pergunta para um outro pedreiro, né? E aí perguntaram para ele: o que você está fazendo aqui? E aí ele respondeu: olha, eu estou pensando em fazer um bom trabalho, porque uma vez eu passei umas dificuldades e certas pessoas se reuniram e elas conseguiram fazer a minha casa ter menos problemas. E aí eu entendi que existe aí uma importância em fazer as coisas aí bem feitas, né? Então, de certa forma, estar trabalhando nessa capela é uma maneira de agradecer as pessoas que fizeram uma coisa por mim. E aí foi feita a pergunta para o terceiro pedreiro. E esse terceiro pedreiro falou o seguinte: eu simplesmente estou aqui querendo construir a melhor capela do mundo. E no final das contas, quem estava fazendo essa pergunta era o engenheiro responsável pela construção. E aí eu pergunto para vocês: a partir de hoje, vocês vão querer construir a melhor capela? Vocês vão querer retribuir um favor? Ou vocês querem simplesmente se sustentarem? Quando você ultrapassa
a ideia de sustento, quando você ultrapassa a ideia de reciprocidade, quando você almeja o melhor, você começa a entender que um diploma, muitas vezes, ele não vale nada. O que vale é entregar simplesmente o melhor. E aí veio uma coisa chamada transmutar. Transmutar é o que faz o sábio. E essa é uma grande diferença, né? Entre o estudante e o sábio. Certa vez, haviam estudantes e um sábio, né? Essa é uma história muito interessante, contada por uma grande mestra, né? Eles precisavam carregar um porco. Só que os estudantes, eles não queriam carregar o porco. Poxa, mas o porco, ele é um animal sujo, ele é um animal pesado, e eu vou ter que caminhar aí quilômetros carregando esse porco. E aí os estudantes, né, se afastaram lá num carrinho, e quem ficou para trás foi o sábio. E aí o sábio, ele carregou o porco, né? E os estudantes, achando que o sábio era um louco, era uma pessoa boba, foram fazendo piadas, né, do sábio. E o sábio carregando o porco com alegria nos olhos. E aí eles chegam lá no final. E aí o sábio coloca lá o porco no local que ele deveria estar. E aí aparece um mestre, né? Um mestre que achou tudo aquilo ali importante. E aí os estudantes perguntam pro mestre, né? Poxa, você viu ali que aquele senhor ali, ele carregou um porco ali por quilômetros? E aí o mestre, ele faz a diferenciação, né? Que o estudante, ele deseja ter muitos conhecimentos. Ele deseja aprender algumas coisas, né? Só que o sábio, ele ultrapassa o processo de aprendizado. O sábio, ele entende que a moral, ela deve ser necessária de uma maneira infinita, que ao praticar o ato de moral, ele encontra felicidade, porque a moral e a vida, elas se somam.
e elas se somam de tal forma que é possível que um ato de bondade ele se realize. O sábio, ele deixa muitas coisas para trás, porque para ele a razão está em exercer a sua moralidade. Fazer o bem se paga por fazer o bem. Não existe moeda, não existe nada. Nada que possa substituir o fazer o bem por ser bom. E o que antecede tudo isso é simplesmente o ato de ousar pensar. Se você não ousa pensar, vai ser mais difícil de você chegar no nível do sábio. Porque o sábio, em algum momento, ele ousou pensar. Ele pode ter tido dificuldades financeiras, ele pode ter sido acusado de coisas que ele não fez. As pessoas mal intencionadas podem ter olhado torto para ele. As pessoas que não souberam interpretar ele podem ter feito coisas ruins. Mas o sábio, ele ousou pensar. Se você não ousa pensar, você vai ter mais dificuldades para encontrar a verdadeira felicidade e você vai ter mais dificuldades em levar valor para outras pessoas. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por vocês terem ficado até o final. Se vocês acreditam que esse é o caminho, que a verdade ela não deve ser moeda de troca para nada, se vocês acreditam que o valor deve chegar até as pessoas, que o valor é o que pode fazer, por exemplo, um rio como o Guaíba, ou se você quiser chamar de lago, não tem problema, ser despoluído. Se você acredita em coisas assim, se você acredita que é possível que as coisas melhorem através do valor, e se você entende que valor é tudo aquilo que se renova, eu tenho projetos e você pode, de alguma forma, apoiar meus projetos.